Falando no geral, como turista, né, muitas vezes as pessoas elas vão só para passear, só tomam um banho de cachoeira, né, tiram umas fotos bonitas, né. A pessoa às vezes não se preocupa no significado do que a gente tem lá. E como geóloga, né, a gente aprende o que tem, né. A mesma coisa de que a gente vai ler um livro se a gente não sabe ler, né. Então a gente não consegue decifrar o que está escrito no livro. E visitar a Chapada sem entender o que tem de rochas, o que elas significam, a gente vai estar lendo um livro sem saber ler. Então, na hora que a gente visita como geóloga ou com um guia de turismo que sabe um pouco de geologia, né, aí fica muito melhor de ler a história da Terra. Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, é uma próspera cidade com mais de 600 mil habitantes, fundada há mais de 300 anos por bandeirantes atraídos pela Corrida do Ouro. Durante muitas décadas, a principal via de acesso à cidade eram os rios que formam o Pantanal. O difícil acesso à região favoreceu para que sua população fortalecesse suas raízes culturais. A cidade está situada na parte mais central da América do Sul. Um obelisco marca o local exato do centro geodésico, determinado em 1909 pelo Marechal Cândido Rondon. A pouco mais de 60 quilômetros de Cuiabá fica o município de Chapada dos Guimarães, porta de entrada para o futuro Geoparque projetado pela doutora Flávia Santos, o professor Caio Bicum e uma equipe multidisciplinar de pesquisadores. Os geoparques são um modelo de gestão territorial que buscam promover a educação, a geoconservação e o turismo, procurando fomentar o desenvolvimento sustentável. Eu nasci em Chapada dos Guimarães, eu venho de uma família que nós somos em 8 irmãos ao todo. Eu cresci numa chácara, minha família é uma família que não tinha muitos recursos, era uma família pobre. Eu também sempre trabalhei na feira, trabalhei com diversos tipos de trabalho em roça, enfim. Na feira eu vendia pão, vendia também limão, vendia abacate, também já vendi picolé, jornal, enfim, uma série de coisas. Na verdade, eu acho que eu já trabalhei com tudo que era uma oportunidade para conseguir ganhar algum tipo de dinheiro. Na infância eu trabalhava, na infância, no início da adolescência. Quando eu tinha 13 anos, eu tive acesso a uma bolsa de iniciação científica, com a orientação da Suzana Hiroka, que é a curadora do Museu de História Natural. E aí, aos 14 anos, eu fui morar em Cuiabá sozinho, e aí eu tinha que me sustentar e também estudar. A bolsa de iniciação científica que eu tive em Chapada, que foi uma oportunidade muito rara para um estudante de uma escola de um município de interior, acho que foi o que começou a me encaminhar para esse universo da ciência. Depois, no museu, continuei essa trajetória e hoje eu auxilio nesse museu como um pesquisador voluntário no desenvolvimento de diversas pesquisas. A história do planeta Terra está impressa em suas rochas. A região de Chapada dos Guimarães é um local onde é possível observar diferentes formações e processos geológicos que podem ser observados na rica geodiversidade existente. Neste município, são encontradas rochas que se formaram em antigas cordilheiras, mares, desertos, vulcões e rios. À primeira vista, os visitantes podem encontrar restos de fósseis nas trilhas que levam a inúmeras cachoeiras, onde se destaca a maravilhosa Cachoeira Véu de Noiva. A água escoa na parte superior sobre as rochas argilosas da formação geológica chamada Ponta Grossa. Continua num salto impressionante de mais de 80 metros, onde é possível observar os pacotes de arenitos da formação Furnas, até chegar à base onde é recebida pelas duras rochas do grupo Cuiabá. Nós estamos no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, aqui próximo à Cachoeira do Véu de Noiva e ao cânion do Rio Cochipozinho. Aqui nós temos 3 unidades geológicas distintas. A mais antiga delas é o Grupo Cuiabá. O Grupo Cuiabá é uma unidade geológica que começou a se formar ali por volta
de 1 bilhão de anos a 900 milhões de anos e terminou o seu processo de formação para estar com uma rocha que está aqui hoje por volta de 550 milhões de anos. O Grupo Cuiabá ele registra um ciclo completo de abertura e fechamento de um oceano. Então, nós tivemos por volta de 900 a 1 bilhão de anos a fragmentação de um supercontinente chamado Rodinia. Depois, os blocos continentais se agruparam novamente em um novo supercontinente por volta aí de 550 milhões de anos. E essas rochas que tem do Grupo Cuiabá, elas marcam justamente todo o processo de deposição que se tem das rochas no fundo do oceano, depois todo o processo de metamorfismo dessas rochas em grandes cadeias de montanhas. O Parque Nacional é uma unidade de conservação do Ministério do Meio Ambiente e ela é gerenciada, né, pelo Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio. No caso, em Chapada dos Guimarães, ela só é uma parte do município. O Geoparque de Chapada dos Guimarães é todo o município, todo o seu território, e ele não tem as mesmas regras que uma unidade de conservação. Para ser um geoparque Unesco, tem que ser um território com geodiversidade, com geopatrimônio de relevância internacional. Então, aqui onde nós estamos, nós temos uma geodiversidade, como a gente pode observar. Temos rochas que já foram cadeias de montanhas, rochas sedimentares, rochas ígneas. Nós temos fósseis de animais marinhos, fósseis de dinossauros, temos patrimônio arqueológico. Então, uma série de itens de geodiversidade que Chapada tem. Então, nós acreditamos que aqui seja um ponto muito importante para ser reconhecido como Geoparque Unesco. A questão dos geoparques no Brasil é relativamente recente, né? Tivemos primeiro o Araripe, agora esse ano, no mês de abril, o Seridó junto com o Cânions do Sul. Então é fundamental que outros projetos que estão como aspirante ou na fase de projetos ainda, ou iniciando o seu procedimento, efetivamente sejam reconhecidos para que o Brasil entre claramente no mapa de geoparques mundiais. E eu acho que a Chapada dos Guimarães é um dos projetos que está mais avançados dentre os mais de 35 projetos que nós temos no Brasil, né? E para a região, acho fundamental porque atrai um turista com um olhar diferente. Não é simplesmente a questão turística, porque você, para se tornar um geoparque, você tem que preparar esses locais em termos de interpretação da geodiversidade. O geoparque, o conceito dele é aproveitar os pontos fortes que o território tem, sem que haja mudança de comportamento profunda, a não ser algumas adequações, para que haja desenvolvimento. E um desenvolvimento com mais autonomia, com mais participação, e não um processo artificializado, que muitas vezes o turismo ele trabalha, né, e acaba influenciando um pouco essa artificialização do território. O geoturismo não, ele busca a identidade do território. Porque é uma identidade que vem a partir, né, de conceitos da sua história paleontológica, da sua história geológica, enfim, mas isso associado na evolução das pessoas que estão naquele lugar. Então a comunidade ela vai se organizando ao longo do tempo, isso tem valor para o geoturismo. Então não tem que mudar nada. A gente tem que mudar o conceito em relação à questão de como trabalhar de forma mais integrada. De como pode-se gerar, né, pequenos negócios e negócios mais ligados a essa autenticidade do lugar, tendo o recurso geológico e paleontológico como um plus, né, como um aditivo para os lugares trabalharem suas potencialidades. A área do município está situada dentro da Reserva da Biosfera do Pantanal, título concedido pela Unesco em 2000, e reconhece a importância da biodiversidade da região para o mundo. Entre as 10 unidades de conservação existentes no município, o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, com certeza, é a mais importante. Criado em 1989, o parque abrange parte do território de Cuiabá e Chapada dos Guimarães. O Parque Nacional é uma unidade de conservação de proteção integral, onde a prioridade é preservar a biodiversidade e o sistema ecológico, além de proteger as paisagens e a geodiversidade.
A visita ao parque pode ser realizada com o acompanhamento de guias turísticos, procurando deixar a natureza intacta e minimizando o impacto do ser humano. Em meio à exuberante vegetação do cerrado, percorremos várias trilhas, até chegar às numerosas cachoeiras de águas cristalinas que correm pelo parque. Seguimos em direção à Cidade de Pedra, composta por diversas formações ruiniformes que dão a impressão de constituir uma antiga cidade ou labirinto em ruínas. O avistamento da Cidade de Pedra se dá a partir de pontos de observação das escarpas e cânions da Chapada, com desnível que pode chegar a mais de 350 metros. Na Cidade de Pedra, nós conseguimos ver 3 unidades geológicas de uma forma muito bem distinta no horizonte. A primeira delas, nós vemos o Grupo Cuiabá, os morros e morrotes do Grupo Cuiabá, que estão numa região ali logo à frente do mirante. A segunda dela é, no caso, a formação Ponta Grossa e a formação Furnas, que representa o oceano que recobriu essa região. Por fim, nós temos a formação Botucatu, que é a que forma a Cidade de Pedra propriamente. Essa formação Botucatu, ela era um grande deserto que recobria essa região ali no final do período Jurássico e início do período Cretáceo. Na formação Botucatu, que é a unidade que forma a Cidade de Pedra, dentro dela o aquífero do Guarani. Esse aquífero do Guarani é como se fosse uma grande caixa d'água subterrânea que abastece a região de Cuiabá e toda a região aqui de Chapada dos Guimarães. Os rios que tem aqui nascem a partir desse aquífero do Guarani. Ali nós tínhamos um grande deserto, com partículas muito parecidas uma com a outra. E aí, neste momento que se tinha a deposição do deserto, entre essas partículas ficaram pequenos poros. Esses poros é onde fica a água. Toda essa rocha é como se fosse uma grande esponja, parecida com a esponja que nós temos em cima da pia, por exemplo. Quando nós molhamos ela, a água escorre na hora que encontra a pia embaixo. A Cidade de Pedra é muito similar a isso. Então, a grande esponja é o aquífero do Guarani, que está dentro ali dessa formação Botucatu. E embaixo nós temos o Grupo Cuiabá, que é como se fosse a pia da nossa casa, onde no momento que a água chega próximo do Grupo Cuiabá, ela sai nas diversas veredas que tem na base da Cidade de Pedra. Então quem vai na Cidade de Pedra consegue enxergar no pé da escarpa inúmeras nascentes de água que vêm justamente da água que está dentro daquela unidade geológica que é a formação Botucatu. Os fósseis também são um elemento presente na região. Desde o século XIX, diversos pesquisadores já encontraram invertebrados marinhos do período Devoniano e dinossauros do período Cretáceo. Próximo à comunidade da Água Fria, o Morro do Cambambi é um local onde há mais de um século são encontradas ocorrências de fósseis de dinossauros. Essa riqueza paleontológica permanece praticamente desconhecida devido ao pequeno número de expedições científicas que foram financiadas. Enquanto isso, a lenta erosão dos solos está revelando importantes quantidades de restos ósseis, que dão indícios da importância dessa região. Aqui nós estamos na região do Morro do Cambambi, conhecido também como Sítio da Anta. É um sítio fossilífero histórico, é um sítio muito importante porque já se descobriu uma diversidade de material com dinossauros saurópodes, terópodes e outros vertebrados, tartarugas, possivelmente restos de crocodilos.
ficou um pouco, nas últimas décadas, pouco estudado e agora está sendo retomado devido à importância e no contexto do Geoparque também. Todas as vezes que chegamos aqui, tem muitos fragmentos superficiais que, por estarem expostos também, eles começam a se deteriorar, por isso também se demanda uma coleta periódica. E a partir da identificação desses locais que tem essa concentração desses fragmentos menores, é escavado e possivelmente se chega a um nível mais inferior onde coisas mais articuladas são encontradas. A importância dentro do contexto do Geoparque para os moradores, para a comunidade em geral, é a integração desse sítio com o restante da geodiversidade aqui da região para se montar um roteiro turístico para um desenvolvimento futuro dentro das atividades e todo o organograma do contexto do Geoparque. Isso vai desenvolver, melhora o desenvolvimento desse sítio, por exemplo, se montar uma rota relacionada ao diamante, de água fria, toda a história do Cambambi, dos geossítios de Cambambi, do Manso e do vulcanismo, entre outros, que tem no entorno, para se criar, por exemplo, uma rota específica e se contextualizar e desenvolver toda a região, sob o ponto de vista geoturístico. O Chalé dos Governadores está localizado na comunidade do Rio da Casca. Aqui foi construída, no início do século XX, a primeira usina hidroelétrica do Mato Grosso. Para fornecer energia à cidade de Cuiabá, o rio foi desviado de seu caminho natural e, desde então, a grande cachoeira que compunha a paisagem só aparece nos meses mais chuvosos, onde a água transpõe a antiga barragem. A principal característica deste local é que aqui podemos ver a céu aberto as estratificações cruzadas de umas rochas que já foram um grande deserto, o deserto Botucatu. Podemos caminhar no topo daquelas antigas dunas que há uns 145 milhões de anos cobriam esta região. A composição geológica da Chapada dos Guimarães favorece a formação de uma grande variedade de cavernas produzidas pela erosão da água em rochas areníticas. Cada uma delas tem seus encantos, que podem ser descobertos acompanhados por guias que conhecem seus segredos e as melhores trilhas para chegar lá. Eu sou uma remanescente Bororo, da região lá de Cuiabá, porque Cuiabá é uma antiga aldeia, era uma grande aldeia, e a minha família era dali, né? Minha família Boida era ali da região do Cochipó. Eu que balancei, é.
A caverna chamada Aroi Eyari tem um comprimento de mais de 1.500 metros aproximadamente e serviu durante vários séculos como refúgio para a etnia Bororo. Bom, essa caverna, assim, tem ela e tem outras cavernas próximas, né? Então a gente acaba trabalhando no contexto da espeleologia, que é uma união de diversas áreas do conhecimento, né? Então tem a questão geológica, tem artigos publicados que falam que a geologia daqui, ela é um caso especial, né? No Brasil não se encontra, algumas características que se encontram aqui. Bom, a relação desta caverna com a etnia Bororo é um local sagrado para eles, né? Era um local que foi utilizado durante muito tempo para a realização do funeral Bororo. Hoje, essa etnia não se utiliza mais as cavernas e essa aqui em especial carrega esse nome, Morada das Almas. E é um ritual que eles fazem até os dias atuais, é realizado, porém não em cavernas mais. E a pesquisa veio trazendo justamente isso. Que relação tem os Bororos com as cavernas e qual a relação deles com esta caverna, para se chamar Morada das Almas. E aí, durante a pesquisa, fomos à aldeia, né, conversamos com eles, apresentamos para eles algumas informações daqui e eles se interessaram muito, falaram que estavam procurando esse lugar há muito tempo, mas não tinham referências. E aí nós conseguimos trazer eles até esse local. E aí vieram um senhor, uma senhora, a Imuga da aldeia, que é a mãe das almas da aldeia, e 2 jovens. Quando nós chegamos aqui na caverna, fomos entrando. Quando a gente chegou ali numa área de penumbra, uma parte mais escura, começamos a escutar, né, vozes, bastante vozes de criança, vozes de adultos também, mas eram menos, mas muita criança, muita mesmo. E aí também começou a vir uma rajada forte de vento. E a Imuga perguntou se aquilo era normal, aquele vento. Eu falei, é normal ter, mas não tão forte como estava aquele dia. E ela simplesmente disse que são eles. E nisso continuamos a entrar. E eu escutando fortemente as vozes das crianças e ela começou a chorar. Ela começou a chorar assim, bem emocionada mesmo. E depois ela começou a falar algumas coisas. Ela disse que esse local é um local muito sagrado. Falou chorando, que aqui é um local onde muitos viveram, muitos morreram, se esconderam. É um local muito importante para os boy. E logo eu perguntei para ela, a senhora também está escutando? Aí ela falou, claro, minha filha, estão todos aqui agora. Eles estavam nos aguardando, que eram as vozes das crianças e dos adultos. Perguntei para ela qual é o nome daqui, desse lugar. Ela falou Aroi Eyari. Aroi Eyari, sim, significa Morada das Almas. Nós constatamos que lá está bem relacionada a história daqui da região. Né? Por volta de 1718, quando os portugueses chegaram na região, chegaram por esse local e a etnia Bororo aqui dominava. E aqui, naquela época, além de ser utilizada para ritual funeral, foi um local também onde serviu de esconderijo para eles. Né? E muitos vieram para cá, né? Naquele momento de resistência, a caverna serviu de abrigo, de esconderijo. E aí, diante daquela situação, também eles não conseguiam mais realizar os rituais cotidianos deles. Eles colocam até hoje numa bolsa de folha de babaçu, que é uma palmeira, esses ossos, depois que está dentro da bolsa, eles depositam no lago. Então entra a água e aí afunda e pronto, está feito o ritual. E aqui nessa caverna tem uma área também que ela vive alagada, né? Essa água vem do lençol freático, passa um tempo alagado, depois vai secando. Mas tem um local que não seca, passa o ano todo. Então supostamente era ali que eles depositavam.
Saber que isso aqui um dia foi utilizado por eles, que é um local sagrado, que existe, é real, né? A própria identidade cultural deles. E hoje a configuração aqui é um local turístico, onde a gente pode mostrar tanto a parte científica da caverna, como essa história que é da etnoespeleologia, que Mato Grosso é riquíssimo, só é pouco conhecido, né? Então o objetivo hoje é a gente levantar a história e eles poderem ter isso para começar novamente a repassar para os jovens e resgatar, né, os jovens indígenas e as pessoas também que não são indígenas. Aqui nós estamos numa caverna chamada Lagoa Azul. Nós podemos observar os processos de formação, né, das rochas, dessas cavernas, dessa série de cavernas que a gente tem aqui, que são todas formadas pelo mesmo processo, que a gente chama de piping. Ou seja, a erosão ela forma como se fosse um tubo na rocha e começa a tirar pouco a pouco todos os grãos, os que são mais fáceis de serem carregados, né? Então a água ela tem um processo muito importante, né, na formação dessas cavernas, e a gente pode observar que ela tem uma espessura. E isso nos mostra que o nível da água era mais alto e ele foi baixando. Então hoje a gente tem a água nesse nível, mas quando a caverna começou a ser formada, muito provavelmente ela tinha um nível acima. Às vezes não é só esse processo que é muito lento, né, para a gente num tempo geológico demora bastante, mas aí a própria fraqueza da rocha vai ajudando a ampliar esses salões. Então a gente tem aqui o mesmo processo, mas a gente tem tamanhos diferentes de cavernas, né? A caverna Kyogo Brado tem características únicas devido às suas formas caprichosas. Parece ter sido esculpida pacientemente ao longo de milhões de anos pelo melhor artista, a natureza. Eles começam pequenininhos e aí a água constantemente removendo os grãos e às vezes o processo de desmoronamento a gente tem a ampliação dos salões. Precisar o tempo que isso demora não há um estudo, mas são milhões de anos, né, da água retirando todos esses grãos e carregando esses grãos para ampliar esses salões. A gente tem inclusive alguns casos que caem blocos bem grandes, né? A gente não tem como prever.
As fraturas que a gente tem na rocha também podem favorecer, por exemplo, pode estar percolando água por outros lugares, né? A água ela sempre vai escolher o caminho mais fácil. Então, por onde a água conseguir passar, ela vai passar e nesse processo aqui ela consegue remover os grãos, vai criando planos de fraqueza, vai ficando fraco e vai soltando esses blocos. E aí a gente tem a formação dessas cavidades. Por fim, entramos na caverna Polbojari. Percorremos mais de 500 metros no interior, observando quedas recentes de grandes blocos do teto, causando um pouco de apreensão. À medida que avançamos, a caverna se estreita. No final da caverna, o teto surpreende os que lá visitam, com inúmeros icnofósseis de artofitos, que revelam rastros deixados por antigos invertebrados que viviam no fundo do oceano no momento que essas rochas foram formadas há mais de 420 milhões de anos. A importância da caverna é que ela preserva um microecossistema único. Então não tem caverna igual a outra. E muitas vezes a gente tem algo de biodiversidade muito importante e as pessoas simplesmente, sem aviso, podem danificar ou destruir esse patrimônio. Sim. Aqui é muito importante que elas sejam preservadas, porque para o Mato Grosso essas cavernas aqui são de extrema importância, são únicas. Fica fácil mostrar para um turista, para despertar o interesse de um turista, né, pela geologia, por exemplo, quando a gente encontra fósseis de conchas. Então aí a pessoa, ela vê que Chapada já foi mar, né? Não tem ninguém inventando, né, uma história. Então é muito legal quando a própria pessoa ela identifica aquilo, né? A gente só está lá para mostrar os aspectos, mas está tudo lá como se fosse uma pintura. Seguimos em direção à jangada do Roncador, no extremo leste de Chapada dos Guimarães. Passamos pela comunidade de Cachoeira Rica, antigamente um dos principais locais de exploração diamantífera do estado de Mato Grosso. Estamos aqui na comunidade de Cachoeira Rica, em Chapada dos Guimarães. Nessa comunidade, por volta de 1800, uma escrava encontrou o primeiro diamante, que depois veio a dar origem a vários ciclos de mineração de diamante que ocorreram nas rochas que estão aqui no entorno. Durante décadas, centenas de garimpeiros buscaram diamantes nos barrancos, gerando grande desenvolvimento na região.
O cascalho está no nível da água. Aquela parte lá de cima toda é barranco. Eu pego um volume bom de água e jogo lá em cima do barranco e vou fazendo ela rodar. Ela vai rodando, espalhando e descendo para o lugar mais baixo. Você faz a valeta até chegar no cascalho. A hora que você chega no cascalho, você tira a água, aí limpava manual, no apá, na enxada, para você quebrar o cascalho, despedrar e lavar. Após o encerramento das atividades de mineração, os moradores buscam novas oportunidades. As antigas cavas de garimpo de diamantes foram transformadas em lagoas para a produção sustentável de peixes. Após a abundância, a população de Cachoeira Rica mergulhou na pobreza. Atualmente, a integração entre cultura, história e geodiversidade proporciona-lhes uma nova oportunidade para um futuro com maior dignidade. O diamante, o brilho dele é outro. Outro. Você pode colocar 20 desse aqui e colocar um diamante no meio, você vai direto no diamante. Na época, a fazenda, veio uma mineradora de fora, já sabendo que a região tinha muito diamante, pegou, comprou toda a área desse fazendeiro. Aí eles foram pesquisar. Aí depois que eles pesquisaram, acharam a área que eles queriam, onde concentrou os diamantes, eles ficaram com essa parte e o restante que não foi aprovado na pesquisa, eles venderam para a fazenda. Aí chegou nessa época de você não poder mais trabalhar, né? Já veio os fazendeiros, aí já veio a fiscalização, já aumentou mais, de uma época de 85, 90 para cá, já não podia fazer o serviço manual que a gente fazia de rodar o barranco. Na verdade, rodava o barranco e ia parar nos rios, né? Foi tudo proibido essas partes, aí onde não pôde mais trabalhar mesmo. Aí tivemos sorte que ficamos com o rego d'água da época do garimpo, que fornece a criação de peixe hoje, com essa água que foi do garimpo no passado, hoje ela abastece a criação dos peixes nossos aqui. Na época que as fotos eram mais difíceis, mas meu pai até pouco tempo minha mãe tinha umas fotos, que eles colocavam na mesa, assim, despejando 1 litro de diamante em cima da mesa, assim. Isso era do mês, não era do garimpo tudo. Despejava 1 litro de diamante assim na mesa, dava aquele monte assim. Era muito diamante para um garimpo manual, né? Era muito diamante mesmo. Né? Dos garimpeiros que pegou um monte dessa riqueza, todo ficou pobre, né? Garimpeiro é meio difícil guardar dinheiro, né? Mas o dono ficou rico, né? Na época que a gente começou a escola lá, nem estrada tinha. Todo mundo andava a cavalo e a pé. Eu mesmo ia dar aula lá, porque o Caiubi não lembra, ele era pequeno, né? Mas eu ia a cavalo. Nós fazemos um trabalho de exposições itinerantes, por exemplo, que é a geoeducação. Então nós levamos exposições com amostras de minerais, de fósseis, de réplicas de fósseis para escolas de comunidades rurais. Então nós visitamos, por exemplo, a comunidade Jangada Roncador, que fica longe da sede do município, né? Lá o acesso é somente por estradas de terra. E lá nós conseguimos fazer exposições, abordar a geologia, a paleontologia, a geomorfologia, todos esses conceitos do geoparque para crianças, adolescentes, para a comunidade em geral. E assim trazer uma identidade para aquela comunidade, porque lá é um local, em Jangada Roncador, onde foram encontrados fósseis, né? Onde foi descrita uma espécie de dinossauro, o Pycnonemosaurus nevesi. Mas isso daqui
é uma colônia de antigas bactérias que viviam no oceano, aqui nessa região. Então as rochas, elas são compostas de minerais. Então, na hora que vocês estiverem passeando aqui no quintal, vocês podem procurar esses minerais nas rochas, tá? Esse trabalho que é feito nas escolas, nessa escola de Chapada e em outras, eles permitem que nós conseguimos mostrar rochas, minerais e fósseis, muitos deles que são daqui de Chapada, que a gente traga isso para esses estudantes, permita o acesso deles a esse universo científico. Muitos desses estudantes nunca tiveram, antes dessas ações de educação que são desenvolvidas, nunca tiveram acesso a museus ou a ter ali o contato com fósseis ou outros elementos científicos que estão dentro de coleções museológicas. Então, hoje em dia, através do projeto Geoparque, do projeto Chapada e vários outros projetos que são desenvolvidos aqui, a gente tenta conciliar a parte de popularização científica com a pesquisa científica, trazendo para essas comunidades informações sobre as coleções que são formadas pelos materiais coletados aqui nessas comunidades de Chapada. Então aqui a gente tem fósseis de dinossauros, nós temos fósseis de invertebrados marinhos, entre vários outros tipos de materiais que são coletados aqui em Chapada dos Guimarães e que agora a população, as crianças aqui da escola conseguem ver, tocar, enxergar esses fósseis ali na frente dos olhos delas. Com certeza esse tipo de ação ajuda essas pessoas a entenderem o território que elas vivem e sentirem que elas fazem parte desse universo de desenvolvimento de ciência e sentirem a ciência perto delas, sentirem a pesquisa científica perto delas. Primeiro foi um dia, o dia de paleontologia, né? Nesse dia, se não me engano, o Caiubi estava, né, juntamente com a equipe, depois passou a ser uma semana de paleontologia, e esse ano foi realizada a segunda semana de paleontologia, né? Eu conheço essa comunidade que a gente está aqui desde que eu era criança. Meu pai foi assentado aqui, então eu nasci e cresci em Chapada. Aqui em Jangada do Roncador foi um dos lugares onde eu sempre vinha quando era criança. Na época a escola era muito diferente do que é hoje. Era uma escola que era dentro de barraquinhos de palha. Eu pensei, vou procurar cristal. Eu saí bem aí, fui subir lá, no que eu olho bem assim, eu vou e acho eles, eu pego e trago pra cá. Quando eu vejo uma pedra bem assim, eu falo, ela é meio bonita. Aí quando é um cristal, eu pego. Quando eu fiquei sabendo que existia um dinossauro bem aqui na jangada, eu fiquei muito animada. Eu acho legal. E também meio animado, por causa que eu gosto de achar as coisas. É a melhor semana que eu já tive da vida. Todas as vezes da escola, falou que é a semana da paleontologia, eu já estou prontinho para descobrir coisa nova. Muita vontade de encontrar, hein? Às vezes, quando eu vou buscar os bezerros lá para cima, que aí é na parte da tarde, aí eu vou essa ponta de morro ali, eu fico andando um pouquinho lá, eu dou uma procuradinha, ver se dá sorte, eu acho um ainda. E esse aqui, o primeiro cristal que eu achei. Foi o primeiro cristal que eu vi na vida. Depois fui achando cristal e tudo no mesmo tipo de rocha. Não é só dinossauro, você vai vendo de plantas, de algas, de répteis, outros animais que viveram junto. E é muito interessante, muito legal mesmo. Aquele fóssilzinho daquele pterossauro, os dentes lá, você olha assim, parece, quem não tem conhecimento, você olha assim, uma pedra ali. Mas quem conhece mesmo, eu olho assim, na hora já sabe que ali podia ser um canto que um dos animais foi morto. Rapaz, a primeira coisa é marcar o lugar, hein? Se eu pegar e ele quebrar, tá feita a cagada. Por isso eu tenho que marcar e vazar pra casa. Nem que a bezerrada tenha já vindo tranquila ou tá já correndo da onça. Mas a melhor coisa a fazer é marcar o lugar e chamar a turma da paleontologia, chamar a equipe.
Olha, eu tenho quase que certeza, convicção, que vamos ter alunos aqui, sim, que vão se aprofundar, buscar, né, conhecimento, trabalhar nessa área da geologia, paleontologia, geociência. Mas a gente fica, faz história, emocionada, né? Quando a gente encontra um aluno assim, até como eu já tive a oportunidade de ver alunos formados, né? Que foi ex-aluno meu, né? Muito feliz, eu fico muito contente. Então, quando a gente traz ações de popularização da ciência para cá, é a gente permitir que outras crianças possam ter acesso a informações científicas, permitir que outras crianças elas consigam entender a história que tem desse local e talvez daqui a algum tempo, algumas dessas crianças estarem vindo aqui, trazendo outras exposições, talvez outras crianças estejam lá na universidade daqui a algum tempo como alunos. E eu me vejo nesse universo, como alguém que é daqui, que cresceu aqui, vendo as dificuldades que tem em Chapada. E na hora que eu vou e trago um trabalho desse junto com outros colegas, que a gente vai construindo esse tipo de ação, é uma forma de incentivar que outras pessoas consigam também ter oportunidades parecidas. Cadê o sorriso da direção? A Chapada dos Guimarães é um dos lugares do mundo onde podemos ver registros de rochas que ajudam a contar fragmentos da história do planeta no decorrer de quase 1 bilhão de anos. Tornar-se um geoparque gerará as condições mais adequadas para o desenvolvimento do turismo, melhorará as condições de educação, revalorização de seus costumes, sua cultura e sua terra, além de preservar melhor os geossítios e, principalmente, possibilitará o desenvolvimento humano e social.